Fala, meu povo, mais um episódio do nosso Copcast, Última Ratio, aqui na Feira Internacional, na COP 2024, o maior evento do gênero da América Latina. Temos a honra de ter aqui um estúdio no centro da feira, por isso não se espante se vocês ouvirem aqui um ronco de um Camaro da PRF, faz parte, a gente está no meio da feira, né? E o bom dessa feira, como eu já disse aqui, nós temos vários conselhos se reunindo, do Ministério da Justiça, os Conselhos Nacionais dos Comandantes Gerais, dos chefes de polícia, das guardas municipais, diversos expositores, a nata das autoridades e também dos especialistas estão na feira. E sempre que a gente tem a oportunidade, a gente puxa um pela mão. O convidado da vez aqui é um cara que eu já sigo há bastante tempo nas redes sociais, tem se destacado pelo seu trabalho. O trabalho dele se parece um pouco, e eu até já falei para ele que ele me supera nesse aspecto, um trabalho que a Última Ratio vem desenvolvendo, de levar informação, traduzir as notícias, os acontecimentos, mas ele faz de uma maneira muito elegante, inteligente, diplomática, sem ferir suscetibilidades, levando através de um vídeo curto, informação, traduzindo para que chegue para você da melhor forma possível. E ele tem até fãs, temos fãs dele, seguidores, que ontem mesmo uma seguidora que também me segue falou: pô, você não vai chamar o Fred não? Puxando a orelha. Eu falei: não, vou chamar, já convidei. E o bom dessa feira é que a gente encontra vários colegas que a gente segue só nas redes sociais, a gente fica espantado, as pessoas nos param, pede para tirar uma foto, fala, parabeniza o trabalho, assim como eu tenho feito com vários colegas, e o Fred Murta é um desses que eu trago aqui, é delegado da Polícia Civil do Mato Grosso. Fico muito honrado, seja muito bem-vindo, meu irmão. Valeu, meu amigo, bom dia, Luciano, bom dia a todos que nos acompanham, que acompanham o canal Última Ratio aí. Agradeço muito o convite aí, a gente fica muito feliz de participar do evento, né, desse evento grandioso e muito bem organizado, de extrema importância para a segurança pública, onde a gente tem a oportunidade de debater, de ver novidades, de discutir soluções, e é uma ótima oportunidade aí que é proporcionado para que nós possamos discutir essas temáticas cada vez mais em voga e tão importantes para a nossa sociedade, né? E Fred, como é que tu chegou na Polícia Civil do Mato Grosso? Qual é a tua, onde foi a virada de chefe falar: cara, eu vou me tornar um policial, um delegado de polícia? Eu sou natural de Belo Horizonte e me formei em Direito no ano de 2008, e durante o curso de Direito me despertou esse interesse pela carreira de delegado, pela carreira policial, e eu comecei a estudar assim que eu me formei. E eu passei primeiramente para o estado do Amapá, onde eu fui delegado por 3 anos, e no ano de 2014 eu fui nomeado no estado do Mato Grosso, fui para lá e agora eu completo 11 anos de Mato Grosso, 14 anos de carreira, com muito orgulho, bastante história para contar, muita experiência, né? É uma carreira que o senhor sabe muito bem que nos ensina muito, a gente aprende muito, a gente lida muito com um lado difícil da sociedade, a gente conhece boas pessoas em momentos difíceis, então a gente lida não só com aquela parcela da sociedade que delinque, que pratica os crimes, mas também convive com pessoas boas, que são a grande maioria da sociedade, mas que muitas vezes estão passando por uma situação difícil, por uma situação não tão confortável, e isso nos faz crescer e enriquece muito a nossa vida enquanto seres humanos, né? Não, interessante a gente ver, né, Fred, cada vez mais constante, porque geralmente numa turma de direito, né, pergunta assim: quem quer ser juiz, promotor? A maioria levanta a mão, poucos levantam a mão para ser advogado ou então para ser delegado, né, para ser oficial de polícia. E graças a Deus a gente tem vendo uma crescente, né, uma admiração da população, da sociedade acompanhando, né, a rotina nossa de policiais, né? E o exemplo é isso que eu falei, né? Até a gente manda um abraço para a Tina, que também é nossa seguidora, fiel seguidora. A gente tem alguns seguidores que de fato sempre está consumindo nosso conteúdo. E a gente percebe o quanto a gente é importante na vida de muitas pessoas e não, às vezes não se dá conta. Quantas pessoas a gente inspira para ingressar na polícia, para ser policial, ou policiais que também, poxa, eu vou fazer um mestrado, um doutorado, eu vou fazer uma especialização, eu vou abrir um canal, eu vou também ter um Instagram. E hoje, ainda bem que as polícias acordaram, e a sociedade, de um modo geral, no início, há uns 6, 7 anos atrás, né, um policial criava um Instagram ali, o cara chamava de blogueirinho, já ficava queimado. E hoje não, percebeu-se que é necessário
que a polícia, que os seus atores criem esses canais de divulgação do trabalho para vender uma polícia, e isso que o Fred faz muito bem. Parabéns, meu irmão. Não, agradeço aí. E eu concordo com o senhor aí. Na nossa época ali de estudo, de definição de carreira, eu, enquanto estudante de Direito, era realmente a grande procura ali, o que todo mundo, a maioria se interessava, era a carreira de magistratura e Ministério Público. E hoje a gente vê isso mudou, isso tem mudado. Mas eu atribuo grande parte dessa mudança, Luciano, há trabalhos como o seu aqui, como o seu perfil, como o seu canal, assim como outros canais aí por meio do YouTube, da internet de uma maneira geral, que trouxeram essa visão, que nos deram a oportunidade, enquanto polícia, de mostrar o outro lado da moeda. Aquele lado, aquela parte que a gente não tem espaço na mídia tradicional. Dificilmente num canal de comunicação você vê um policial com espaço para falar, igual nós estamos falando dessa forma aqui, onde você dá a oportunidade, abre a palavra para a pessoa poder se posicionar, não só com o que ela pensa, dando opinião, mas também mostrando um outro lado. Então, acho que estes canais, espaços como esse que você tem aqui, que eu aproveito mais para parabenizar, porque isso é um canhão de comunicação. Então é isso que faz com que as pessoas tenham acesso a esse tipo de informação. E o nosso papel aqui, enquanto servidores públicos que fazem tentam fazer essa parte de comunicação, o nosso papel é tentar fazer a informação chegar de uma maneira mais clara. E é isso que eu tento fazer. E eu acho que é isso que eu atribuo um pequeno sucesso assim que eu tenho tentando fazer esse trabalho. A forma de comunicação. Porque a gente está acostumado com grandes estudiosos, pesquisadores que falam, que entendem muito do direito, falam muito ali de maneira muito técnica. E a gente sabe que grande parte da nossa população tem um déficit, tem uma lacuna de educação. Então é muito importante que a gente consiga falar de uma maneira clara, para que todo mundo entenda. Eu acho que a comunicação ela vai além da nossa forma de falar. A gente tem que pensar em quem está recebendo o conteúdo da mensagem. Eu acho que é isso que eu tento fazer e a gente, graças a Deus, tem tido um resultado legal. Tem pessoas que acompanham, que estimulam a gente a continuar. Você citou o exemplo da Tina, mandar um abraço para a Tina, é uma seguidora muito querida, sempre acompanha, sempre dá ali as opiniões dela, ajuda bastante a gente a compartilhar os conteúdos. E é esse feedback das pessoas que nos faz continuar, muito embora hajam críticas, a gente recebe muitas críticas, brincadeiras desse tipo. O senhor falou aí de blogueiro, sempre de forma um pouco pejorativa, mas a verdade é que a informação está chegando e é esse que é o objetivo. Quanto mais pessoas forem atingidas pela mensagem, melhor para a gente. Fred, cara, é uma tarefa árdua. Você ligar a câmera, fazer um comentário de uma notícia que geralmente é polêmica, né? Para que você possa levar para o público, sem ferir suscetibilidades, estando como eu, policial militar, embora eu sempre falo, não falo em nome da minha corporação, falo como cientista policial, né? Mesma coisa você não atacar instituições, né? Mesmo às vezes muito chateado, pé da vida com algumas decisões, com algumas notícias que a gente tem, com algumas críticas que a gente recebe em relação à polícia, você manter a diplomacia, você levar informação no curto espaço de tempo, cara, isso não é para amadores. Você tem que ter dom, e você tem um dom, meu irmão. E a gente precisa cada vez mais de dar visibilidade, é isso que a COP tem feito, né? Dando visibilidade, a ideia de trazer esse podcast, eu acho que já foi isso. Quando o Sansone me convidou, eu gostaria de convidar você, a Última Rácio, para a gente fazer uma parceria aqui na COP. E eu creio que essa parceria, eu espero que ela se estenda para que a gente, já na próxima COP, a gente amplie esse campo de debate, de uma forma, nesse bate-papo mais tranquilo. A gente sabe que na feira tem as apresentações lá, mas é algo mais formal. Eu acho que é importante a gente trazer essa informalidade, essa linguagem Instagram, no YouTube. Hoje muita gente está consumindo nesse formato de podcast. Tivemos aqui uma aula, né, do João falando sobre mercados ilícitos, uma forma diferente, meia horinha, 20 minutos, num bate-papo. O tanto de informação e conteúdo que a gente leva, né, para quem está do outro lado, e é isso que você tem feito, meu irmão. A gente tenta fazer, porque uma das coisas que são importantes hoje da gente entender, Luciano, as formas de comunicação mudaram. As plataformas, cada uma tem um formato. Vocês têm o trabalho do YouTube ali, onde você tem um espaço maior para falar. O Instagram, TikTok, essas plataformas, elas têm um formato diferente. É um conteúdo mais enxuto. Então, se você pega um tema complexo, um tema polêmico, e você tenta enxugar ali num conteúdo de 1 minuto, 1 minuto e meio, você corre um sério risco de não conseguir abordar,
você corre um risco de não conseguir se explicar melhor e ofender alguém, atacar uma instituição, alguém pode se sentir ofendido, pessoas que pensam diferente fatalmente vão se sentir ali incomodadas, vão ter os haters ali, os comentários negativos, e a gente tem que ter o cuidado para, enquanto servidores públicos, não atacar nenhuma instituição, não é o objetivo é buscar soluções. Então a gente tenta, de uma maneira racional, educada e coerente, trazer a nossa opinião, mostrar o lado da polícia, sem atacar ninguém e condensar tudo isso num espaço de tempo razoável que seja interessante para que a plataforma entregue o conteúdo. Então é um trabalho, não é tão simples, às vezes o que a gente fala ali é simples, mas condensar tudo isso de um formato em que você possa expor sua opinião, que você se faça entender por quem está do outro lado e minimizar ao mesmo tempo os riscos dos desgastes ali que você pode ter com o conteúdo, realmente esse é o nosso maior desafio. Mas a gente está aí se esforçando e eu acho que juntos a gente consegue seguir nessa caminhada. E Fred, tem um outro problema também, né, que é justamente a entrega do conteúdo, né? A meta, né, o algoritmo, e nós que trabalhamos conteúdos relacionados à polícia, segurança pública, violência, criminalidade, a gente tem que ter toda uma estratégia no sentido até da forma com que a gente descreve a publicação, aquilo que a gente fala, até no vídeo aqui, o YouTube, dependendo do que a gente vai falar, ela não vai entregar muito o nosso conteúdo. Por quê? Porque há o algoritmo trabalhando e às vezes ele não consegue separar o joio do trigo. Então, por exemplo, eu tenho sofrido muito nas redes sociais por conta de, às vezes, uma postagem da Polícia Militar lá do DF, em que o policial está fazendo um patrulhamento, né? Uma postagem de um vídeo institucional, o policial com a arma na cintura. O Shadowban não faz nada em relação a eles, né, ao Instagram da polícia ou das polícias. No meu caso, se eu colocar, já vem em cima. Então, toda semana eu tenho 5 vídeos só porque aparece um policial de arma e ele não entrega esse conteúdo. Eu tenho que arquivar ou então eu tenho que... Inclusive, essa semana mesmo, um vídeo do NISP, né, Novas Ideias. Eu mando até um abraço aqui pro pessoal da Novas Ideias em Segurança Pública, estiveram aqui conosco, né? E um vídeo, né, o Lúcio Andreotti esteve aqui com a gente, um vídeo que já tinha passado de mais de 600 de visualizações, eu tive que arquivar, porque a Meta identificou como algo que incita a violência, e não tem nada a ver, muito pelo contrário. Então, ainda tem isso, a gente tem que ter toda uma estratégia de entender o algoritmo, entender como funciona a entrega de conteúdo para que o conteúdo chegue, né? Eu, por exemplo, no Instagram, a gente tem lá mais de 170 mil seguidores, e geralmente, mesmo o conteúdo sendo bom, a Meta entrega para 10%, e se tiver alguma coisa ele vai entregar para 1%, e o conteúdo tem que ser excelente nos primeiros segundos para ele entregar e passar aí, como nós já temos, né, temos alguns nossos recordes aí, passa de mais de 10 milhões de visualizações, a gente tem mais ou menos aí uns 7 postagens que superaram 1 milhão de visualizações. Nós tivemos um mês que quando o Shadow não nos ataca, nós já tivemos mais de 6 milhões de contas alcançadas. E não são visualizações, são contas mesmo, né? A gente está no DF, mas os nossos seguidores são bem abrangentes no Brasil inteiro. E a gente teve em um mês mais de 6 milhões de contas alcançadas, né? Então, assim, é muita gente. Isso demonstra a importância e a responsabilidade que a gente tem naquilo que a gente fala. Por isso que, às vezes, um conteúdo de 1 minuto, 20 segundos, 30 segundos, ele merece uma atenção, às vezes, até de horas. Porque você tem que calibrar muito bem aquilo que você diz, porque há uma responsabilidade, sobretudo, embora a gente sempre ressalte que a gente não fala em nome das nossas corporações, mas todos sabem que nós somos policiais, né? Então tem que ter uma responsabilidade nesse sentido. Com certeza, e é interessante você tocar nessa questão do algoritmo. A gente até aproveita para explicar aí, eu recebo muitas... O senhor imagina que deve ser mais... Eu recebo muitos pedidos de colaboração. Isso, as pessoas fazem a postagem e me marcam lá como colaborador. E a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente olha a postagem é boa, é interessante, tem correlação com o nosso conteúdo. Eu gostaria de fazer aquela... Eu gostaria de divulgar aquela mensagem, mas se a gente autorizar, a gente corre um grande risco de ser bloqueado, porque a gente já passou por... É comum, a gente corre esse risco. Eu tomo Shadowban direto, aí demora ali algumas semanas para voltar a
o conteúdo ser entregue novamente. Então até fica explicado aí quando a gente recusa alguma colaboração, não é porque a gente discorde do conteúdo ou porque a gente não quer ajudar. Porque a gente tem que tomar esse cuidado, porque se a gente tomar um bloqueio, é 30, 60 dias ali de prejuízo no trabalho. Às vezes 1 ano, eu já tive penalização de 1 ano. Um ano em que eu tinha restrição a algumas... E situações assim que esdrúxulas, né? Até tiro foto, arquivo, recorro, mas não adianta, né? E é um robô, né? Não é uma análise humana. Então, eu tive postagens, como a gente trabalha com uniforme multicam, eu já notei que algumas postagens que a gente posta de uniforme, eles devem fazer alguma associação com o exército americano, com guerra, violência. Então, algumas postagens de uniforme multicam, a gente sempre toma um alerta ali para arquivar. E a maioria eu arquivo para evitar problema. Mas é um risco muito grande. Fred, é muito trabalho, né? Por exemplo, Última Raça, a gente já está aí na caminhada uns 6 anos de caminhada, então, e é assim, 6 anos diariamente, constantemente se dedicando para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou. E é isso, a caminhada é assim, né? E a gente incentiva aquelas pessoas que estão do outro lado de lá, porque o caminho é esse hoje, né? O caminho da informação, e as instituições hoje têm investido, né, nas suas redes sociais, acordaram para isso, né? Eu acho que acordaram até, eu acho que um pouco tardiamente, mas ainda há tempo, né? Então, as instituições hoje elas já começam a reconhecer, já começam, às vezes, até não perseguir mais, né, aqueles colegas que estão nas redes sociais, a entender, a compreender esse trabalho importante que os diversos policiais têm aí pelo Brasil, levando informação de qualidade aí para o nosso público, né, Fred? É um processo de amadurecimento, né? Inicialmente, eu acho que as instituições tiveram muitas dificuldades ali com o mau uso das ferramentas, e eu acho que esse amadurecimento ele trouxe as instituições enxergaram a importância, porque isso é uma forma de comunicar com a sociedade. Então, as instituições, polícias, todas elas, precisam se comunicar para se aproximar da comunidade. Então, eles enxergaram a importância, a nossa instituição melhorou bastante na utilização das redes sociais. A gente tem o apoio também para a utilização, sempre com cuidado, com os avisos para tomar cuidado com os excessos, mas a gente tem esse apoio hoje e eu acho que isso é um processo de amadurecimento que finalmente as instituições enxergaram e têm feito cada vez um melhor uso das plataformas. E Fred, na sua área lá, na Polícia Militar do Mato Grosso, todos os nossos policiais temos uma área que a gente assim se identifica, gosta, às vezes de forma até acidental a gente cai naquela área, começa a gostar e passa a ser a nossa grande matéria de excelência, né? Qual é a sua na Polícia Civil, meu velho? Eu trabalhei 6 anos direto com crime organizado, né? Então eu acredito que seja a área na qual eu mais me especializei em termos de trabalho prestado, de investigações realizadas. Boa, né? Então é uma área que Mato Grosso, né? É uma área que me interessa muito. Hoje eu atuo na gerência de operações especiais, né? Desde o início do ano passado, mas eu estou sempre participando das operações, auxiliando os colegas mais novos ali nas investigações de crime organizado. Então, se eu puder te pontuar a matéria em que eu me sinto mais à vontade, que eu acho que eu tenho um conteúdo maior e que eu tenho um pouco mais de autoridade de atuação, seria no combate às organizações criminosas. Que é uma área importante e aí a gente faz um contraponto. Eu tive a oportunidade de lançar, de coordenar uma obra, porque apesar de não ser caveira, mas eu sou um apaixonado por esse universo das operações especiais e ações táticas, sobretudo nos últimos 10 anos, até digo que agora quase 50 não tem mais carcaça para isso. Tem sim, tem mas sim. Se com 30 anos eu tivesse a paixão que eu tenho por essas unidades, eu faria, com certeza. É tanto que dediquei um ciclo de palestras online com operadores da área, coordenei um livro, né, de operações especiais, que inclusive com edição já esgotada, só com artigos científicos de operadores. Temos, inclusive, pós-doutores caveiras nesse livro e temos a esperança de fazer uma segunda edição. Inclusive, já deixo aqui até o convite registrado ao amigo para que a gente possa fazer. E como eu me surpreendi e, ao mesmo tempo, fico encantado com a devoção que os operadores de operações especiais e ações táticas das polícias têm, o amor, a paixão que têm, investem dinheiro do próprio bolso para treinar, para se qualificar. Eu costumo dizer que a polícia que tinha que ser não a exceção, tinha que ser a regra. E quando eu falo a regra, não é menosprezando, entre aspas, os colegas que estão nas atividades ordinárias, que são muito importantes, ordinárias no sentido das operações ser extraordinárias, né?
mas é muito importante, todos nós dependemos dos colegas, dependendo da função que desempenham, mas a gente percebe que, em virtude da própria instituição também oferecer a esses operadores oportunidades, sejam de ter melhores equipamentos, de participarem de eventos, de realizarem cursos nacionais e internacionais, é que eu costumo dizer que isso deveria ser levado a todos, né? Não deveria ser exceção. Todo policial precisa ser bem qualificado, treinado, motivado, que ele esteja em condição de entregar o seu melhor. E isso a gente observa nos operadores, a gente percebe que os grupamentos eles se adaptaram à nova realidade de crime organizado, de novo cangaço, de domínio de cidades, integraram as suas unidades com um aparato de inteligência muito interessante, inteligência estratégica, e hoje tem entregado muito para a sociedade, não só sendo uma unidade de pronta resposta, de emprego tático em situações especiais extraordinárias, mas trabalhando no cotidiano do combate e enfrentamento ao crime. Então, meu velho, eu fico feliz também de saber que você também tem, e quando você fala que trabalha crime organizado, e aí, ainda numa área, né, numa unidade de operações especiais, casa como uma luva, né? Eu ouso dizer que os operadores táticos das polícias hoje, eles vivem um sacerdócio. Ali é uma questão de devoção mesmo, é muito amor ao que fazem, uma dedicação total, o pessoal treina, muitas vezes tira do próprio bolso ali para se capacitar, para procurar estar apto ali para fazer esse enfrentamento de uma maneira mais qualificada. A gente teve aqui no evento, no COP, a reunião dos conselhos, né? Um dos conselhos que se reuniu foi o nosso, Conselho Nacional dos Coordenadores de Operações. Foi o primeiro. Foi importante. Dos operadores, dos coordenadores de operações especiais, onde a gente debate vários temas ali sobre isso. A gente vê que são as mesmas dificuldades enfrentadas e também é a mesma característica ali de devoção, de entrega dos operadores. Então, as unidades elas têm sim evoluído, têm sim integrado elementos de inteligência, de investigação, porque a investigação ela vem mudando ao longo dos anos, né? Então, as unidades táticas, se elas não se adaptarem, elas vão ficando para trás. Então, é necessário, as polícias precisam que as unidades acompanhem esse desenvolvimento. Você falou do trabalho aí de obras, né? Eu participei também escrevendo um capítulo de um livro exatamente sobre a importância das unidades táticas nas operações policiais. Então a gente escreveu ali um capítulo em coautoria com outros colegas, tratando exatamente disso, da importância da utilização das unidades táticas no planejamento das operações especiais. Então aí uma área também que é muito pouco explorada, até convido os colegas aí que têm interesse, que têm um pouco mais de conhecimento, de se dedicarem um pouco para a gente escrever um pouco mais, porque é escrevendo que a gente consegue espalhar um pouco da doutrina, disseminar esse conhecimento que é tão importante e extremamente necessário para as instituições e para o Estado no enfrentamento a esse tipo de criminalidade organizada. E Fred, o maior obstáculo, eu percebi isso quando eu coordenei essa obra e também contribuí com um artigo nessa obra falando sobre como a ciência, essa ciência tradicional, ela é presente na atividade dos grupamentos de operações especiais, comprovando o quanto a ciência está envolvida quando um sniper, um atirador de precisão, o conhecimento que ele precisa ter de balística, de química, de física, de temperatura para efetuar um disparo, né? O operador químico também, né? Então a gente, e às vezes o imaginário coletivo entende aquela função como, o cara é grandão, é fortão, não é um cara inteligente, não estudou muito, né? Vai ser vai integrar essas áreas. E a gente tem muitas exceções. Na verdade, a regra é que os caras estudam muito e a exceção é aqueles que não estudam. A gente tem colegas, não me canso de dizer, né? Caveira, que eu conheço, que é mestre, doutor, tem um que coleciona pós-doutores, que eu nem vou citar mais, que eu já falei tanto dele aqui, Major Francis lá de Minas Gerais. E hoje a gente percebe que há um conhecimento muito elevado, um conhecimento teórico, uma doutrina, que a gente precisa convencer esses operadores, e foi a dificuldade que eu tive de convencê-los a escrever, né? E quando eu vi a qualidade dos artigos científicos, né, lançamos pela editora Última Rácio, que é uma iniciativa que nós temos, eu sou editor-chefe da editora, e a editora ela veio justamente para isso, para que a gente pudesse, sem fins lucrativos, publicar obras, e geralmente temos publicado obras, inclusive institucionais, fazendo essa entrega para as instituições, para que a gente possa propagar esse conhecimento, né?
que é importante que a gente deixe aí para as gerações que vão nos suceder, nas gerações futuras, né? Obras escritas e também obras como essa, né? Um podcast desse que vai ficar registrado, é uma aula, é um conhecimento e é muito importante a gente levar informação. João, eu fico muito feliz aqui com a sua presença, meu amigo. Agradeço sinceramente a oportunidade de conhecer pessoalmente. Você foi a Brasília, a gente ia fazer uma gravação em Brasília, a gente não conseguiu, porque até então eu alugo um estúdio. Daqui a 15 dias teremos, ou 20 dias, a inauguração da produtora e do estúdio Última Ratio em Brasília. Vai ser uma casa dedicada a gente poder fazer isso que a gente faz aqui. E a gente deixa já aberto a nossa casa, né, para os diversos operadores da segurança pública e pesquisadores, quando estiverem em Brasília, entre em contato com a gente, vai lá, dê um pulinho para a gente fazer um bate-papo, tomar um café e propagar conhecimento, porque é muito importante, né? Muito obrigado, meu amigo. Luciano, mais uma vez agradeço aí o convite, né, o espaço, agradeço a todos aí que nos acompanham, que seguem nas redes sociais aí, quem quiser seguir aí, @FredMurta, será um prazer conversar com vocês aí. E mais uma vez parabéns pelo espaço, pelo trabalho, tanto no canal quanto aqui no evento, que você continue dando esse espaço, incentivando e fomentando cada vez mais o nosso trabalho, porque isso é extremamente importante. Muito obrigado aí e um abraço a todos. Obrigado, meu irmão. Forte abraço. Um abraço. E esse foi mais um episódio do nosso Copcast aqui diretamente da Copa Internacional 2024. Forte abraço a todos.